coisas, grandes deixadas de nós. Nós estamos aqui para cultuar o teu nome. Estamos aqui para bendizer a tua pessoa. Estamos aqui não apenas num lugar físico. Estamos aqui na tua presença. Estamos em Cristo Jesus. Nele existimos, por ele nos movemos. É nessa hora, Pai, que tomamos posse da oportunidade, estando diante do trono da graça, livres por Ti, abençoados por Ti, para bendizer o Teu nome, para reconhecer quem Você é, Pai, para poder dizer que Te amamos, que somos gratos por Tão grande salvação, que somos gratos por Teu amor, por ter derramado na cruz o sangue que nos comprou, o sangue que nos redimiu, o sangue que nos lavou, o sangue que nos dá uma nova identidade, o sangue que nos aproxima de Ti, o novo e vivo caminho que Ele mesmo nos consagrou. A sua vida é o caminho para Deus, a sua vida, a vida de Deus em nós. Exaltamos o Teu nome, Pai, bendizemos a Tua pessoa. Aleluia, glória a Deus. E vamos lá, vamos receber o pregador dessa noite. Pastor Jair, chega para cá. Vamos receber uma salva de palmas, irmãos. Glória a Deus. A graça e a paz, queridos. Tudo bem com você? A graça e a paz. Aleluia. Sabe que eu vou ficar mais quietinho, né? Eu me movimento muito aqui na frente. Ai, amados, queridos, Deus tem falado aos nossos corações, amém? Deus, quando olha para os seus filhos, Ele vê individualmente a sua necessidade, mas Ele também vê a necessidade coletiva do corpo. E algumas coisas, às vezes Ele vai falar com um, porque falando com esse um vai alcançar outros. Amém? Eu espero que nessa noite Ele fale com você. Sabe por quê? Ele precisa alcançar outros através de você. Amém? Já tem algum tempo que eu tenho falado de um mesmo assunto. Embora a gente tenha momentos de oportunidades diferentes, mas esse assunto foi o que gerou os assuntos anteriores que eu já ministrei aqui. E nessa noite eu estou iniciando a sequência de 2 cultos, e por isso de antemão já quero te convidar para a próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira é o Profundos, é o culto no qual a gente está responsável por trazer uma palavra de Deus para você, e será a continuidade desse domingo. Então é muito importante, se você puder, faça um esforço para nessa quarta-feira estar aqui conosco, a partir das 20 horas, vai ser de Deus, amém? E o tema dessa sequência de 2 cultos é possuindo a terra. Fale comigo, possuindo a terra. Mais uma vez, possuindo a terra. Amém, glória a Deus. Queridos, nós viemos já há algum tempo fazendo uma espécie de preparação para o que você vai viver nesses dias. Amém? E o Senhor, Ele tem cercado todos nós, de certa maneira, com uma mesma palavra, reforçando para que o seu coração esteja pronto para receber a boa semente. Aleluia! Aleluia! Você devia estar mais alegre. Mas eu quero deixar você atualizado, você que talvez tenha perdido algum culto. Nós temos falado sobre a terra ser a coisa mais importante para Deus. E você fala assim, será que é isso mesmo, pastor? E você está querendo dizer? Eu falei aqui em outro culto que o céu está se preparando para vir para a terra, enquanto nós na terra queremos ir para o céu. Mas o desejo de Deus é que haja essa fusão eterna, para sempre. Amém? O projeto de Deus, quando fez Adão, foi: eu quero me juntar à terra. Ele faz o homem do pó da terra e sopra. Ele traz a vida espiritual para dentro daquilo que é natural. Amém? Amém? Glória a Deus. Então,
Deus cria Adão com o propósito de unir o céu e a terra. E Deus, nesse propósito, ele acaba sendo interrompido porque Adão acaba pecando. Entrega esse direito à terra a outro que não o Senhor. Mas deixa eu te falar, nosso Deus não é pego de surpresa, amém? Amém? Deus, ele sabe todas as coisas. Deus, ele é onisciente. Ele está ciente do que vai acontecer. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Por isso ele fala assim: eu já sei o que vai acontecer, então eu vou preparar as coisas antes, para que aconteça, mesmo com os percalços, aconteça conforme o que eu desejo. Amém? Nós temos aqui o arquiteto Cadelan. E se eu perguntar a ele aqui, se alguém quiser fazer alguma construção em algum tipo de terreno, ele consegue. Qualquer tipo de terreno, ele consegue. Até na água, consegue. O homem é extraordinário, porque quando ele pensa, ele projeta e ele começa a perceber quais são as dificuldades que ele vai ter para construir aquilo que ele deseja. E aí ele vai buscar o tipo de material corretamente que ele vai precisar, o tipo de equipamento que ele vai precisar para construir. Ou seja, ele vai se preparando e vai se munindo de todas as suas ferramentas para que o desejo do seu coração seja feito. Se for dentro de um charco, o homem consegue construir. Se for no alto de uma montanha, numa pedra, eu já vi uma construção dessa, é fantástico. Pense numa floresta, só uma pedra saindo no meio da floresta, uma rocha gigante, uma casa em cima daquela pedra. Eu vi uma casa assim em Belo Horizonte. Eu fiz assim, nossa, fantástico. O trabalho que deu, o custo que teve para construir aquela casa, levou o material até aquele alto, e o cara conseguiu construir uma casa ali. Agora deixa eu te falar, imagine o arquiteto do universo. Não sei se você está entendendo, mas o arquiteto do universo, ele decidiu fixar a residência na terra. Ele olhou e falou assim: eu quero ali, eu quero morar ali, eu quero viver ali. E aí ele faz todo o projeto, e nesse projeto surge o homem, como eu falei, Adão. E o homem trouxe o percalço, que ele já estava no seu planejamento. Então Deus o que faz? Vamos fazer algo novo. Através de Noé, Deus reinicia o processo. A terra é invadida por águas. Eu falei disso? Quem está aqui? Está acompanhando? O invadir por águas, eu já tenho falado já há algum tempo sobre águas, sobre terra. Águas representam sempre o mundo espiritual. E sabe, Deus não quer, com o poder do mundo espiritual, destruir a terra. Tanto é que depois que termina, Deus fala assim: não vou fazer mais isso. Até porque não mudou a terra, somente com a destruição. Deus aí que Ele faz, Ele reinicia o processo de mudar o homem por dentro. Amém? Mudar a terra. A terra sempre vai ser o coração. E é por isso que o seu coração precisa ser transformado. Então, esse primeiro tema, embora seja possuindo a terra, você já está fazendo analogia? Possuindo o seu próprio coração. Você é dono do seu coração? Você possui ele já? Espero que sim. O tema dessa noite é resgatando a terra, porque ela foi perdida, precisa de resgate. Amém? Nós vamos falar sobre possuir, mas nessa noite nós vamos ficar no resgatar. E o resgate é interessante, porque depois do dilúvio, na verdade, durante o dilúvio, Deus protege a família de Noé, Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. E depois, no novo início, Cã peca. Cã comete um grande erro e traz novamente maldição sobre a terra.
Então Deus se utiliza de um descendente do filho mais velho, que é o abençoado Sem, Noé, para resgatar a terra de Cã, a terra amaldiçoada. Deus, Ele não quer maldição para nós, amém? É por isso que Ele nos abençoa. A raiz da natureza humana foi contaminada, foi corrompida ali no Éden. E mesmo com o dilúvio, isso não mudou. E por isso não volta a pecar. O princípio que Deus então inicia agora para esse resgate é através de aliança. Fale comigo, aliança. Pastor Marcos, domingo passado, falou sobre, retrasado não? Domingo retrasado, falou a respeito de aliança, aliança de sangue, aliança que o Senhor fez com Abraão. E nessa aliança, ela é muito mais profunda do que às vezes a gente pode imaginar, porque foi a grande legalidade que estava ali naquela aliança. E o princípio da aliança é o mesmo, teoricamente, do dilúvio, da arca. Qual é a relação? Deixa eu te falar. Eu estou fazendo aliança com um homem chamado Abraão, para que dessa linhagem eu possa salvar. Deus fez aliança com Noé, um homem, para que nessa aliança ele pudesse salvar. Salvou uma espécie de animal. Ele salvou a sua família, que é a sua linhagem. E Deus pega exatamente isso, Abraão. Ele pega uma espécie de arca. Abraão passa a ser uma nova arca. Eu vou separar uma linhagem que não se contamine, que não se perca. Que lindo. O projeto de Deus não mudou, amém? Amém? Você pode ir para Gênesis então? Você já entendeu então sobre águas serem mundo espiritual e sobre terra ser o coração, amém? Aleluia. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Está aí a aliança com Abraão, ou o chamamento, ou a promessa. Vamos lá? Fala assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sendo uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa para Abraão não foi necessariamente uma terra. A promessa para Abraão foi: eu te multiplicarei. A promessa para Abraão foi: é de você que eu desejo ter uma linhagem. É com você que eu quero ter uma aliança, eu quero ter um relacionamento, eu quero ter intimidade, eu quero comunicar as coisas do céu para você. Entende? E aí vem uma bênção. A bênção é: abençoarei todos que te abençoarem. Você está guardado na bênção. Amém. Aleluia. Vamos para o capítulo 15. Tem continuidade dessa promessa. 15, versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cananeu, o Eteu, o Ferezeu, o Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gergaseu e o Jebuseu. Deus está falando de nações que habitavam naquela terra, e Deus está falando de uma extensão, desde o rio até o outro rio. O Egito fica na África, o Eufrates já fica ali quase beirando a Europa. A promessa de Deus era uma terra muito grande, e Abraão sai de perto do rio Eufrates, da Mesopotâmia,
Abraão sai, o Senhor fala assim: olha, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando Abraão chega lá no meio dos cananeus, o Senhor fala assim: é essa terra que eu vou te dar. Aqui na história vai acontecer várias coisas. Na história de Abraão. E o Senhor fala para Abraão: Abraão, você precisa percorrer a terra. Você precisa andar nela. E aonde chegar a planta dos seus pés, eu estou te dando. Você precisa andar na terra. Você precisa conhecer a terra. E aonde você chegar, onde seus pés conseguirem ir, até onde você tiver conhecimento dessa terra, é sua. E sabe, teve fome na terra de Gerar, onde Abraão estava. Aí Abraão desce para o Egito. Por que ele teve que ir para o Egito? Tem muita gente que fala assim: não, foi um erro, Adão chegou lá e ainda pecou. Ei, querida, ele precisava ir até o Egito, porque era a extensão da sua terra. Sabe, depois acontece uma confusão lá com Ló, que foi com ele, subiu ele. E Abraão tem que perseguir 5 reis. Você conhece essa história? 300 homens. Abraão persegue 5 reis que tinham, ou 4 reis que tinham vencido 5. 4 reis venceram 5 reis e levou tudo que esses reis tinham embora, inclusive Ló estava no meio. E Abraão, com 318 homens, vai atrás desses 4 reis vencedores e vence esses reis. E Abraão chega quase no Eufrates para resgatar esses homens. Sabe por quê? Ele tinha que perder a terra. Porque a promessa estava: onde chegar a planta dos seus pés, eu estou te dando. Amém? Terra prometida. Era preciso preservar uma linhagem para tomar posse. É curioso porque Deus não fala que Abraão vai possuir a terra. Deus fala: olha, eu estou te dando a sua descendência, ou os seus descendentes, ou o seu descendente. Isso é muito bonito, porque Abraão até então era só ele e a esposa, sabe? O Sarai, Abraão e Sarai. Deus muda os nomes deles por causa da sua aliança, inclui o nome de Deus nele. Quando você casa, hoje não estou querendo mudar isso, né? Mas a mulher pega o nome do marido. Hoje está podendo o marido pegar o nome da mulher também. E se não quiser também, não pega mais nada. Mas sabe, o projeto de Deus está em preservar para que a fusão possa acontecer. E essa preservação está aqui nessa aliança com Abraão. Abraão, eu estou te prometendo algo. Eu estou te preservando como linhagem, eu vou te multiplicar como linhagem, para que venha Jesus. Eu não podia dizer isso aqui agora, né? Porque Jesus é que iria garantir essa fusão entre céu e terra, entre água e terra. Veja a confirmação da aliança, capítulo 22. Abraão está habitando num lugar chamado Berseba, que é um lugar onde ele cavou um poço, fez uma aliança com Abimeleque. No versículo 17, que é depois que Deus pega e pede Isaac a Abraão, veja o que acontece. Veja no 16: e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, e deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Vou repetir: a sua descendência possuirá a
as cidades dos seus inimigos. Abraão ainda não tinha inimigos, mas a sua descendência teria. Amém? Precisamos entender alguns princípios aqui da aliança. Primeiro, tudo que aconteceu na vida de Abraão foi por um princípio: fé. Você precisa crer. Se Deus falou, vai acontecer. Quando Deus diz, não tenha dúvida, irá acontecer. Sabe quando nós temos uma promessa, e essa promessa está na palavra de Deus? Foi Deus que disse: não duvide, se agarre, porque vai acontecer. Então, fé é um princípio imutável, que nós não podemos mudar, para aqueles que decidiram viver a vida de Abraão, para aqueles que decidiram viver a vida da aliança, para aqueles que decidiram viver na fusão do céu e da terra. Amém? O segundo princípio que é estabelecido aqui através de Abraão é duas linhagens. Uma linhagem é a linhagem natural e a outra linhagem é a linhagem espiritual. Se você observar no capítulo 13, volte aí um pouquinho, eu vou te mostrar as duas linhagens bem claramente, para que você não tenha dúvida disso. Isso é muito importante. Capítulo 13, versículo 15. Essa aqui é a linhagem natural. Observe, fala assim: porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Agora veja 15, 5 e 6, que é a segunda descendência. Perdão. É exatamente o que a gente leu, que foi o versículo 17 do 22. No 22, 17, fala sobre as estrelas. Deveras abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar, da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Deus está falando de algo que é da terra, o pó da terra, e Deus está falando sobre as estrelas, que é do céu. Você consegue visualizar isso? Deus está falando de uma descendência que é natural, e está falando de uma descendência espiritual. E o que é essa descendência espiritual? São aqueles que creem como Abraão. Nós vamos ler daqui a pouco lá em Gálatas, vai dizer exatamente isso. Acaso você não sabe que você que crê é filho de Abraão? Você entrou numa descendência espiritualmente. Por quê? Porque você decidiu crer que Jesus é o Salvador, que Jesus é o ponto de fusão entre céu e terra. Amém? Amém? Entendendo esses dois princípios sobre fé e sobre as duas linhagens que foi estabelecido aqui com Abraão, nós podemos entender que a importância de Abraão é tão grande para a nossa vida espiritual quanto a importância de Adão para a nossa vida natural. Enquanto Adão, nós descendemos todos de Adão, naturalmente, nós também, espiritualmente, todos nós descendemos do primeiro que decidiu crer, que foi Abraão. Amém? Abraão possibilitou uma legalidade, uma abertura para que o céu interferisse na terra, e para que a terra interferisse no céu. Você fala assim: como assim? Quando o Senhor fala para você que se você clamar, Ele vai atender, o que é que você está fazendo? Está falando: céu, estamos te pedindo, interfira aqui.
Amém? É a legalidade que você tem de se apresentar diante do Senhor e falar: Senhor, precisa resolver essas questões, eu não estou conseguindo naturalmente. Tem coisas naturalmente que a gente resolve que a gente nem pede ajuda a Deus, e Deus entende, porque Ele te habilitou para isso naturalmente. Mas tem situações que nós não conseguimos dar conta naturalmente, e nós sabemos quem pode fazer por nós. Jesus, como homem, está hoje assentado à direita do Pai. Olha só, a terra interferindo no céu. Como homem, ele se assentou e muda aquilo. Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que intercede por nós. Amém. Que maravilha isso. Só foi possível porque Abraão já creu. Amém. Tem muita gente que tem um problema com a lei, com Moisés. Tem gente que fala assim: não, nós estamos na nova aliança, e na nova aliança acaba com tudo. E acaba. É verdade. E não é. Sabe, você só entende a Bíblia o Novo Testamento, se você ler o Velho. Você não consegue, se você não tivesse nenhum conhecimento do Antigo Testamento, tentar ler o Novo, você fala assim: não estou entendendo nada assim. Você não conseguiria entender ele. E é por isso que existe o Velho Testamento. Por mais que fosse sombra, por mais que aquilo fosse regras naturais para que se pudesse viver e manter a linhagem, porque foi a lei, querido. Se não fosse a lei, jamais existiria Jesus. Você sabia disso? E quando eu falo isso, eu não estou querendo aqui dizer que Jesus é o resultado da lei, mas a preservação daquele povo foi porque havia uma lei santa, pura. É por isso que Paulo fala assim: ou seja, a lei agora não vale nada. Não é isso. A lei só nos salva, mas ela ajudou, ela conseguiu manter aquele povo até Jesus vir, em uma condição de vida, de santidade, até aceitável para que pudesse vir Jesus. Porque as outras nações, elas se perderam, elas se distanciaram de tal maneira que era impossível Jesus vir se não fosse por esse povo no qual Deus tinha feito uma aliança com Abraão. Amém? Então a aliança mosaica, ou a aliança da lei, foi uma aliança onde trouxe regras, era uma extensão da aliança que ele tinha feito com Abraão. Amém? Então não sofra não, pelo amor de Deus. Assim como a aliança com Moisés foi uma extensão da aliança com Abraão, nós somos uma extensão da aliança que eu tenho com Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus deu uma ordem para Adão. Sabe qual foi a ordem? Enchei a terra. Eu te fiz, te formei, agora você tem uma função: encha a terra. Você sabe o que é a terra? O que é a terra? O que é a terra? Fala mais alto. O coração. Fala comigo. O coração é a terra. Deus estava dando uma ordem para Adão: Adão, enche o seu coração. Multiplicai, dominai, sujeitai a terra. E Adão falhou nisso. Adão não guardou a terra como deveria. E por isso, Satanás semeou uma ideia errada. Então, Deus chega para Abraão e fala assim: olha, como você falhou, Adão, de encher a terra, eu vou encher a terra. Eu vou fazer de você, Abraão, eu vou te multiplicar. É interessante porque para Adão foi: Adão, você faz. Para Abraão foi: eu falei com você, por causa da aliança. Tem coisas na sua vida que precisa mudar. Ei, você tem uma aliança com aquele que te dá poder. Tá? Você não tem conseguido? Ei, peça ajuda àquele que pode. Amém? Amém? A linhagem natural de Abraão foi Josué.
para possuir a terra prometida. E esse é o assunto da próxima semana, quarta-feira. Se eu fosse você, não faltava, porque é muito importante. Josué tem um papel fundamental para levar esse povo a possuir. Uma coisa é você percorrer. Abraão percorreu a terra, mas não possuiu. Josué vai possuir a terra. Você entende isso? Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, os seus descendentes possuirão as terras das suas peregrinações. Enquanto você está ainda passando por ela, usufruindo até dela, mas eles vão ser dono. Eu dei a terra por possessão. Então, na linhagem natural das duas descendências, lembra? Nós temos Josué, nós temos Davi, porque Josué possuiu a terra, mas não toda a terra. Mas depois veio Davi, e Davi foi o rei que mais dominou a terra. Logo em seguida, Salomão, que foi o maior território de dominação da terra que Deus prometeu a Abraão. Amém? Só que a promessa de possuir a terra era para as duas linhagens. Você lembra disso? A linhagem do céu, das estrelas, e a linhagem do pó. E a linhagem das estrelas, qual é a terra? Fale, meu coração. O Senhor está dizendo que você vai ter plenas condições de dominar o seu coração. E para isso, Ele levantou Jesus. Jesus é a representação da dominação de toda a terra prometida. Não vai ficar nada, nenhum cantinho que Ele não possa dar. É por isso que Jesus teve que ir ao inferno. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus, em Jesus, fez profundamente um processo de possessão da terra. Ele foi no lugar mais difícil, naquilo que a gente fala assim: agora não está morto, já foi, agora não tem mais jeito, eu estou condenado. E Ele fala: aqui eu vim ministrar os espíritos em cadeias. Eu vim nesse lugar para resgatar o que havia sido perdido. Nada, nem um cantinho da terra vai ficar sem a minha possessão, sem eu possuir. Ei, você precisa se deixar possuir por Jesus. Ele tem todo o domínio, Ele tem todo o controle. Coisas estão para acontecer. Coisas estão para acontecer. Quando caminharmos nessa direção de entender que aquele que é o Todo-Poderoso me leva a possuir o meu coração, aquilo que eu tenho dificuldade, aquilo que parece ser um gigante para mim, mas eu não quero entrar ainda na pregação de quarta-feira. Amém? O paralelo do nosso corpo, que é a terra, Jesus possuindo, manifestando a sua glória em nós. Você conhece aquele texto de Abacuque? Abacuque capítulo 2, versículo 14, que diz assim: como as águas cobrem o mar, assim há de se encher toda a terra com o conhecimento da minha glória. A manifestação daquilo que eu estou fazendo será percebido em toda a terra. Toda a terra. Todo o seu coração vai experimentar dessa presença, dessa glória de Deus. Amém? E a glória, sabe o que é glória? Glória não é você como adulto, por exemplo. Você como adulto brigar com uma criança e ganhar. Isso não é glória. Sabe por quê?
Todo mundo olha e fala assim: claro, você é grande, ele é pequeno. Glória é um Davi, um adolescente de 13, 14 anos de idade, olhar para um gigante de 3 metros de altura e vencer. Isso é glória. A glória sempre é o maior vencendo o menor, ou o menor vencendo o maior. Aquilo que parecia impossível, sabe que isso mexe tanto com a gente, que a gente sempre, em qualquer situação, se você estiver assistindo um filme, é natural, você sempre vai torcer para que o fraco vença o forte. Você vai assistir um jogo de futebol, Bahia e Flamengo. Você sou Bahia. É claro que vai entrar questões de torcida, não vai entrar nesse mérito. O que eu estou dizendo é, aquele que tem menos condição diante do que tem mais condição. A gente sempre tem uma tendência de torcer para o que tem menos. Quando a seleção brasileira sai da Copa do Mundo, a gente está torcendo para o time mais fraco vencer do mais forte. Isso é inerente, é nosso, é do ser humano. Querer que o menor vença o maior. Porque ele te fez assim, querido. Parece que você é tão pequeno, né? Mas você tem o maior com você. E no maior você pode mais. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A promessa a Abraão que fala sobre dar a possessão da terra aos seus descendentes passa por algo que são as terras das peregrinações de Abraão. Fala de algo que é muito profundo, porque está falando para Abraão de algo que ele não podia fazer. Olha só, que nós acabamos de falar sobre a glória. Fala sobre Abraão ser apenas ele, a esposa e talvez seus servos, um grupo pequeno, possuir aquela terra toda. Talvez Abraão olhou e fez assim: nossa, eu não entendo muito bem isso, como é que vai ser? Mas Deus está dizendo, eu creio. Ele se viu muito pequeno, mas ao mesmo tempo ele se viu grande em Deus. Sabe, aquilo que você não pode, o seu descendente pode. Aquilo que nasce de você pode. Eu não sei se você consegue entender isso, mas observe que os pais conquistam coisas, mas tem coisas que eles não conseguem conquistar, os filhos conseguem. Os filhos conseguem ir além, sabe por quê? Porque eles sabem das lutas dos pais, e eles vêm com uma semente, com uma, como é que eu poderia dizer, com um poder especial de subjugar aquilo que você não conseguiu. Não estou querendo aqui dizer que aquilo que você não tem conseguido, você vai esperar que o seu filho vença. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que cada geração nasce com um poder maior do que a anterior. Sabe, uma árvore ela produz, mas cada vez ela produz mais. E suas sementes multiplicam-se. E foi assim com Abraão. Abraão gerou seu Isaac, teoricamente, para o propósito, digamos assim. Mas de Isaac nasceu Jacó, Esaú, de Esaú, ou melhor, de Jacó nasceu mais 12, dos 12 nasceu uma multidão. Amém? O que eu estou querendo dizer é que aquilo que nasce de você vem com um poder superior para subjugar a terra. O seu descendente é mais poderoso até que você, amém? Como eu falei, Abraão estava em uma terra chamada Berseba. Berseba é o sul de Israel, é a parte mais próxima do Egito, automaticamente é a parte mais seca de Israel, é a parte mais perto do deserto. E sobreviver nesse lugar não é para qualquer um. Sobreviver num lugar seco é muito difícil. E sabe, eu falei isso aqui em outros cursos também. Viver no deserto, você sempre vai buscar água. Berseba quer dizer
fonte das 7 cordeiras. Porque naquele lugar, Abraão cavou um poço, e nesse poço deu água, e Abimeleque requereu, ou chegou lá para ter com Abraão, e por causa disso fizeram uma aliança, e Abraão ficou com o poço, e Abraão deu 7 cordeirinhas, e botou o nome daquele poço Berseba. Esse poço, por causa desse poço, se tornou hoje uma cidade de Israel chamada Berseba. Mas na época era um lugar desértico, era um lugar ruim, difícil. Você vai perceber isso lá na frente, quando você lê o livro de Juízes ou o finalzinho de Josué. Conta que a filha de Caleb, porque foi Caleb que possuiu essa terra, a filha de Caleb vai requerer ao pai dela as fontes superiores e inferiores de Berseba, porque foi aquela terra que o pai tinha dado a ela como herança. Ou seja, viver numa terra seca requer uma maturidade, requer um conhecimento, e os patriarcas foram grandes cavadores de poços. Se você pegar a história de Isaac especificamente, você vai perceber que Isaac cavou poço pra caramba. Quando você lê o texto que a pastora Tita leu no domingo passado, João 4, a mulher no poço de Jacó. Por que era o poço de Jacó? Porque foi Jacó que cavou aquele poço. Você entende? Eles desenvolveram uma habilidade. Por que eu estou falando dessas coisas? Falando de poços, falando de água, falando de Berseba. Porque eu quero que você entenda que no lugar que parece estar difícil, você precisa cavar poços. Você tem que buscar as águas. Você lembra do que significa águas? Você lembra? Águas, o que significa? Mundo espiritual. Na terra seca, precisa se cavar poços. Na dificuldade, você precisa buscar aquilo que te dá vida. Você entende isso? Você entende isso? Você quer possuir a sua terra? Cave poços. Você quer possuir sua terra, seu coração? Busque o mundo espiritual. Amém? Amém? Eles sabiam, eu estou falando dos patriarcas, que precisavam trabalhar a sua terra. A maldição de Adão foi: a terra se tornará deserta. Com trabalho, com esforço, você vai tirar o seu sustento. Essa foi a maldição para o homem, para a terra, para o coração. Mas aqui existe um caminho, amém? Não podemos esquecer disso. Precisamos de um avivamento no deserto. Precisamos, no lugar da dificuldade, ser reavivado. E talvez você pergunte: avivamento? O que é avivamento? É tornar vivo, não é verdade? E como é que você faz com que uma terra seca, que é estéril quando a terra é seca, é chamada de terra estéril, porque não produz, não tem vida? Como é que você torna essa terra estéril com vida? Com água. Você se lembra de algo aqui que o Senhor está me trazendo? Todos os patriarcas tiveram dificuldade para ter filhos. Todos. Abraão, Isaac e Jacó. Todos três foi por uma obra espiritual. Sabe por quê? Na dificuldade deles, Abraão, quando Deus aparece, Abraão fala: Senhor, Damascena que vai ser o que vai herdar tudo. O Senhor fala: Pai, eu vou fazer. Você está falando com a fonte da vida. Eu vou fazer você produzir, você terá um filho, você e Sara. Opa, então tá bom. Aí vem Isaac. Isaac se casa com Raquel. Rebeca ou Raquel? Rebeca. Isaac se casa com Rebeca, já toquei aqui nas coisas. Isaac se casa com Rebeca e adivinha, Rebeca também é estéril. Terra seca.
E aí, Isaac vai, Senhor, e aí faz como? Vai cavar os seus poços. Você entende isso? E o Senhor faz assim: eu vou abrir a mata, eu vou dar água, eu vou trazer vida. É por isso que quando a mulher dá o filho, fala que deu a luz, trouxe vida. Jacó com Raquel, agora corretamente, aconteceu a mesma coisa. Raquel era estéril, e o Senhor abre a madre de Raquel, que gera José e Benjamim. Então, queridos, observe que dentro dessa necessidade da terra seca, era necessário cavar poços. E dentro dessa necessidade de cavar poços, traz um avivamento. Quando você irriga uma terra seca, adivinhe, ela floresce. Disseram que o nosso Nordeste aqui, as margens de São Francisco, é uma terra muito boa, mas não produzia porque não tinha água. Aí fizeram os canais de acesso. Hoje produz frutas que nem a gente come, manda tudo para a Europa. Produz muito melhor, porque a terra ainda está com todo o seu potencial de produzir. Não foi sugado, os seus nutrientes estão lá. Então agora o que você botar ali vai plantar, vai colher. E vai colher numa proporção fantástica. Amém? Então, para tornar uma terra saudável, é necessário água, é necessário avivar ela, dar vida a ela. O segredo está em nós transformarmos a água, o mundo espiritual, que nós podemos absorver a vida dele, em leite e vinho. Lembra qual é a promessa que Deus dá ao povo descendente de Abraão? Uma terra que emana leite e mel. Como é que eu transformo leite e mel? Através da água. Sem água não tem como existir essas coisas. E o transformar, fazer a terra produzir, requer um sacrifício. Requer de nós um esforço. Ah, pastor, mas nós estamos na nova aliança. Na nova aliança não precisa fazer esforço nenhum. Quem foi que disse? Me enganaram. Você não precisa fazer esforço para a salvação, porque você não conseguiria se resgatar a você mesmo. E é por isso que eu estou falando. O culto de hoje, o tema é resgate da terra. Jesus resgatou a terra que estava perdida, porque nós não podíamos fazer de nós mesmos, amém? Essa glória ninguém pode roubar dele. Mas o viver em novidade de vida requer um sacrifício. E foi por isso que Deus prefigurou tudo em Abraão. Você sabia que o primeiro a oferecer um sacrifício vivo foi Abraão? Aqui em Gênesis, eu vou ler para você. O capítulo é o 22:2, aí mesmo, onde você já está. No 22:2, olha só o que tem aí. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra do Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. O sacrifício vivo que Abraão ofereceu não foi Isaque, por mais que você ache que tenha sido. Porque teoricamente Isaque foi um sacrifício vivo, ele ofereceu o sacrifício, mas voltou com ele vivo para casa, não é isso? Mas não é isso que eu estou falando. O sacrifício vivo de Abraão foi sacrificar ele mesmo. Me entrega o filho que tu amas, o teu único filho que amas, aquele filho que é tudo para você. Eu vou ter, estou precisando dele. Sabe, na aliança, as duas partes doam alguma coisa.
Não pode ser só um dando alguma coisa. Se é uma aliança, é compartilhada. Por mais que você tenha menos, mas você tem que oferecer. E o interessante é que a doação de Abraão, do coração de Abraão, não foi necessariamente Isaac. Isaac é a representatividade disso. Na verdade, a doação da vida de Abraão estava na sua fé. Quando você lê um pouquinho mais na frente, Abraão pega Isaac, pega os seus jovens, acho que é 2 ou 3 moços, vão com ele, chega em certo lugar, Abraão chega para os servos e fala assim: vocês vão ficar aqui, porque eu vou sacrificar com o jovem. Preste atenção à fala. Eu vou com ele e volto. A fé de Abraão, como diz lá em Hebreus, era que mesmo que ele tivesse que matar Isaac, Deus o ressuscitava. Querido, esse sacrifício é: eu sacrifico minha própria vontade. Eu estou abrindo mão de mim mesmo, porque Ele é uma extensão de mim. Ele é o que eu mais amo. Ele é o que eu sou. Ele é a minha esperança. Toda a esperança de Abraão estava em Isaac, e ele estava perdendo isso, teoricamente. Mas só que lembra do princípio? O princípio fundamental da aliança é crer, é fé, é estar seguro de que o Senhor não vai falhar. O Senhor prometeu que era através de Isaac que seria a multiplicação da linhagem natural, da sua descendência. Abraão se agarrou nisso e falou: esse Deus que me fez peregrinar por essas terras durante tanto tempo, 25 anos. Abraão tinha 75 anos quando saiu de um dos caldeus, e agora já tinha 100 anos mais, porque Isaac já estava grande. Não sabemos por que idade exatamente Isaac foi sacrificado, mas a gente entende que deve ter sido aí até os 30, porque com 40 Isaac já casou. Então você entende que dentro desse espaço, Abraão já tinha tido várias experiências com Deus. E aqui o Senhor fala: olha, eu preciso de um sacrifício vivo. E Abraão se doou com esse sacrifício. Eu estou disposto a abrir mão de mim mesmo. A terra, que era o coração de Abraão, estava pronta para produzir eles. A terra, que era o próprio Abraão, estava pronta, estava com muitas águas jorrando nele. A vida já estava se manifestando ali. Amém? E é por isso que nós vimos hoje em Romanos 12:1: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Opa! Quando fala mente, quando fala espírito, quando fala coração, é tudo uma coisa só. É aquilo que você é. Deixe as águas transformar. Como é que eu faço isso? Filipenses te ensina. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deixe as águas te encherem, deixe as águas te envolverem, deixe as águas transbordarem. Amém? Amém? Eu quero fechar esse texto essa noite com Gálatas capítulo 3. Você pode ir comigo? Gálatas capítulo 3. Talvez você ache que eu estou viajando demais. É uma leitura longa, mas importante para a gente fechar. E eu quero te deixar só atualizado com o contexto. Você, durante essa semana, eu aconselho você ler ele até quarta-feira, porque vai ser importante para você segmentar coisas. Mas aqui está falando de um povo que um dia creu. Preste atenção, nós estamos falando da terra que se abriu para as águas e que nesse momento estava na dúvida de receber as águas ou não. Se é que você não entende. Então vamos entender? Vamos ler. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós outros. Antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela
pregação da fé. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Dá uma pausazinha. O que ele está falando é: aquele que está te dando vida, que é Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, é Ele que transforma a sua terra, ou é pelas suas próprias ações naturais, humanas, carnais? Sabe, a lei, só fazendo o ajuste do que eu falei no início, a lei é como a serpente no deserto. Durante um tempo foi salvação para a preservação daquela linhagem, mas aquilo acabou se tornando uma idolatria. E é por isso que Deus aboliu a lei, porque ela não serve, ela é pouca, ela é fraca. E é por isso que levanta de fato o resgatador, que é Jesus. Amém? E aqui a relação com a lei vai ser exatamente isso. Olha, a lei é limitada, ela ajudou, mas não é o suficiente. Continue lendo. Agora você vai entender porque nós estamos aqui em Gálatas 3. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. A sua fé é imputada por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Você lembra das duas linhagens? Os da fé são filhos de Abraão. Você é filho de Abraão? Você é filho de Abraão? Pode dizer, pode encher a boca, sou. E não é porque você é judeu, é porque você é da fé. Amém? Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Estava lá já, gente. Estava escrito: em ti será bendita todas as famílias da terra. E você estava abençoado. Já estava pré-anunciado. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Você é da fé? Adivinha, você é abençoado com Abraão. Você é da fé? Você é abençoado com Abraão? Quais são as bênçãos de Abraão? Eu te multiplicarei. Eu farei você possuir essa terra. Ei, a promessa já está liberada para você. As maldições da lei, Jesus levou na cruz, por isso que ela é fraca. Jesus cancelou a maldição da lei, mas as bênçãos da lei ficou para você. Se você quiser saber, depois você dá uma olhada lá em Deuteronômio 28, que lá vai falar das bênçãos e da maldição. A maldição você pode descartar, porque Jesus já levou sobre si. Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que isso era maldição da lei. Mas adivinhe, salvação, resgate, ampliação de mente, um olhar, uma fusão do céu, deixando o avivamento chegar em nós, que somos terra, a possessão daquilo que é da terra, ficou para nós. Amém? Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticar. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. O justo vai viver da fé. O que você tem crido? Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Se alguém quer viver pela lei, você tem que observar todos os detalhes dela. Você não pode errar em nada. Se você errar, está condenado. A lei funciona assim. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Sabe o que é o Espírito prometido? Jesus fala assim: não me toque, Maria, eu tenho que subir. Eu tenho que subir porque chega lá em cima
Espírito sobre nós. Água, mundo espiritual, caindo na terra seca. Você entende? Para que essa bênção de Adão pudesse chegar a mim e a você. Continue lendo. Irmãos, falo como um homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. As bênçãos de Abraão está relacionada com um só, que é Cristo. Você está em Cristo? Aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. Aqueles que estão em Cristo usufruem dos benefícios que é próprio dele, porque ele foi o abençoado. Ele foi que colheu, foi que se apossou da terra. E digo isso, uma aliança anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois não pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Não é a lei que vai anular a promessa daqueles que creem. Você entende? É como se fizesse uma emenda, mas a emenda é fraca. É como se hoje no nosso país fizesse qualquer emenda, mas se essa emenda ofender a Constituição, que é a lei maior, a lei áurea, não vale, porque ela cancela. Se na hora do julgamento o advogado recorrer, fala assim, está ferindo a Constituição, e isso ficar claro, o juiz vai dizer, esquece, está desfeito, está ferindo o que foi instituído maior. Entende o que está falando aqui? A lei de Moisés não pode anular as promessas que Deus fez a Abraão, e eu e você pela fé nos avançamos dela. A lei não pode vir interferir nela. Aqui estavam querendo que os Gálatas se circuncidassem, fossem como os da lei. E olha só o que acontece aqui. Porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa. Mas se foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, até que viesse Jesus, a quem se fez a promessa. Olha só, a promessa que foi feita a Abraão, parece que agora não é mais Abraão, agora parece que foi feita ao seu descendente, que é Jesus. Você entende isso? Em você, Jesus, será bendita todas as famílias da terra. Em você, Jesus, quem crê em você, Jesus, será bendita todas as famílias da terra. Você é família da terra, crê em Jesus, você é abençoado. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E porventura a lei contrária às promessas de Deus, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, porque mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de se revelar. De maneira que a lei nos serviu como aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé.
A lei só foi uma condução a Jesus, aquele que poderia de fato salvar. Amém? Mas tendo vindo a fé, já não permanece subordinados ao lei. Mas chegando Jesus em quem nós cremos, nós não precisamos mais de algo que nos prenda, de algo que nos limite, de algo que nos escravize. Pois todos vós, preste atenção você, eu estou falando com você, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Todos vós que foram emergidos, imersos nas águas, que é o mundo espiritual de Deus, fostes revestidos. Pense aí o seu coração sendo revestido pela vida de Deus. Jesus revestiu você. Você agora está vestido de Jesus. Onde você passa, as pessoas olham e veem a sua veste. Jesus. Os seus atos, Jesus. Você representa aquele por causa da graça, por causa da fé, porque você se apegou a Ele. Amém. Para fechar, de Sartre, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. E se sois descendentes de Abraão, você é herdeiro segundo a promessa que foi feita ao pai Abraão. Nós podemos chamar Abraão de pai, querido. Fique de pé no seu lugar. Você agora, como filho de Deus, você não precisa temer as maldições. Você está debaixo daquele que fez a promessa. Você agora está guardado naquilo que foi prometido, porque foi feito para você. Nós, como filhos de Deus, somos agora herança, hereditariedade dele. Através da vida de Jesus, nós passamos a ter uma nova vida, experimentar de uma nova realidade, aquilo que nós não podíamos possuir. Agora podemos. E para fechar, eu quero fechar com uma expressão de Josué, que vai ser a abertura da quarta-feira que vem. Eu quero que você esteja aqui. Que fala assim: ainda há muita terra a ser possuída. Ainda há muita terra a ser possuída. Eu estou falando do seu coração. Tem muita área da sua vida que ainda precisa ser possuída pelo Espírito Santo de Deus, que precisa chegar água, mesmo que ainda esteja como Berseba, um lugar seco, ainda precisa ser restaurado, ainda precisa ser avivado, ainda há muita terra que precisa ser resgatada. E você já tem armas. Você é da fé. Você é uma extensão do Cristo. Você é aquele que é capaz hoje, nele, não no seu próprio entendimento, não na visão da velha criatura que você era, mas naquilo que você foi feito, foi formado, foi possuído. Se você quiser entender melhor sobre resgate, leia o livro de Ruth. O começo do livro de Ruth fala que foram tudo perdido. Mas sabe, o resgatador, ele restaura, ele traz nova vida, ele traz um novo tempo. E esse tempo já chegou para você. Esse tempo já chegou para você. É um tempo de renovação. É um tempo de experimentar das águas dos céus. É um tempo de esquecer a maldição da lei. É um tempo de experimentar das águas que fluem dos poços que estamos buscando vida. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus,
Vem revelar no nosso coração a justiça. Vem revelar no nosso coração uma fé inabalável. Vem revelar no nosso coração aquilo que já foi consumado, a obra plena de Cristo, o descendente de Abraão, no qual nós fomos fundidos nele, fomos ligados nele e nos tornamos extensão dele, para que a sua vida, o seu entendimento, a sua sabedoria flua em nós, através de nós, possa alcançar outros corações, outras terras que ainda estão secas e que necessitam da tua presença, que necessitam da tua transformação, que necessitam das tuas águas. Que nós sejamos extensão das suas águas, Deus, fluindo como rio, através de nós, através de nós, através de nós. Ainda de olhos fechados, eu quero fazer a pergunta. Talvez você tenha vindo nessa noite a esse lugar. Talvez você já tenha ouvido várias vezes sobre Deus, mas você nunca se decidiu com Jesus. Talvez você está frequentando aqui há tanto tempo, mas nunca se decidiu com Jesus. Eu quero dizer que essa noite é a sua noite. Eu quero que você levante a sua mão aí no seu lugar. Você que quer Jesus, que quer receber Jesus na sua vida, como Abraão em fé, recebendo daquele que é vida, daquele que transforma os seus seios, as águas de Deus fluindo em você, para a transformação daquilo que você é, para que você possa experimentar plenamente do que é ser herança de Deus. Ele cuida do que é dele, ele cuida daquilo que é dele, e você é dele, você é a herança de Deus, você é a terra que ele decidiu comprar por alto preço, e agora você pertence a ele. Esse é o propósito que Deus colocou no nosso coração. É congregarmos numa casa onde você se alimenta, onde você contempla o Senhor, onde você é transformado, conformado na imagem dele. E você que ainda não fez aliança com o Senhor, você está na hora de dar um passo de fé, um passo de coragem, e dizer: eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Esse é o seu tempo, não há outro. A Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Essa terra precisa ser possuída por Deus e por você. Deus quer habitar, está batendo a porta.
coração não está dando aquele lugar novamente a Jesus de ser Senhor. Ser amigo de Jesus não é necessariamente ser salvo. Ser salvo passa por um princípio